O homem na arena. Hoje é o tema da nossa série Semelhantes a Ti. Fique conosco, você vai descobrir do que é que nós estamos falando. Camila, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o homem na arena, né? Para aqueles que não sabem, nós começamos uma série aqui no canal do YouTube sobre Semelhantes a Ti, falando de relacionamentos e áreas da nossa vida em que nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo, né, Camila? Sim, esse é o nosso alvo, né? E nós começamos falando hoje sobre esse assunto, esse título, né? Que poucas pessoas, eu creio que já ouviram. Sobre o homem na arena. É negócio de gladiador, lembra, não parece, né? Um pouco As aquela coisa de guerra, né? Não deixa de ser, né? Isso, verdade, os gladiadores, Conta né? pra gente como é que surgiu esse tema de hoje. Bom, o título Homem na Arena foi dado por causa de um discurso que um dos presidentes dos Estados Unidos, chamado Theodore Roosevelt, ele citou um trecho que ficou famoso e ganhou esse título, O Homem na Arena. Eu quero até ler esse texto aqui para vocês. Diz assim: o homem na arena, Theodore Roosevelt. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. É um lindo discurso desse presidente que foi feito em 1910. Depois, se você quiser dar uma olhada na internet, tem todo o discurso na íntegra. O título, né, do discurso dele é A Cidadania em uma República. E esse título, Homem na Arena, ficou quando eu li pela primeira vez essa frase, esse título, e quando eu li esse trecho do discurso, falou muito forte ao meu coração, porque me veio com certeza a imagem daquele que nós temos buscado ser semelhantes a cada dia. Para mim, o maior exemplo de um homem na arena é Jesus. E durante toda a nossa série de mensagens aqui, ele vai continuar sendo o nosso maior exemplo, tanto é que o nome da série de mensagens é Semelhantes a Ti, no caso, a Jesus de Nazaré. Ele é o nosso maior modelo. Agora, em outras palavras, aí você pode até me corrigir se eu estiver equivocado. O que é ser o homem na arena? E claro, homem e mulher, né? Sim. O que é ser a pessoa na arena? É aquele que ousa sair do lugar de conforto e entrar no campo de batalha. Afinal de contas, viver por si só já é um risco, né, Camila? Sim, é aquele que se arrisca com medo. A vida, né, se a gente for vivê-la da forma digna e bem vivida, realmente cumprindo o propósito e a missão que o Senhor deu para nós, o próprio apóstolo Paulo nos disse, né, através ali do Espírito Santo, que nós somos levados todos os dias como ovelha muda ao matadouro. Todos os dias, quer dizer, estamos correndo risco, seja, né, não só de morte, perigos, nós estamos cercados por isso. E muitas pessoas, né, elas evitam correr risco hoje, achando... Evita a crítica. Por exemplo, o fato de nós já estarmos aqui já foi uma batalha, né, para a gente começar um projeto no YouTube, porque a princípio fica aquela coisa do se expor, para quê eu ficar quieto. Hoje existem os chamados haters, que são aqueles que... São os críticos, né? Os críticos, os odiosos, aqueles que nada tá bom. Mas que levam tudo para um sentido pejorativo, porque a gente precisa separar. A gente já viu pessoas tirando a própria vida. Sim, porque ano foram passado criticadas mesmo, na internet, essa coisa do dislike. Uma moça né, linda que se suicidou por conta de críticas, né, sofridas pela internet, que na realidade para mim não são críticas, né, são grosserias, até ameaças, né. A verdade é que viver é um risco, né, e essa frase, o homem na arena, trata exatamente disso.
nós precisamos ousar sair do nosso lugar de comodismo. E há quem diga, né, Camila, que se você não quiser ser criticado, se você não quiser que ninguém fale nada de você, só você não fazer nada. Mas será que vale a pena passar por essa vida sem fazer nada? E eu acho que é só você morrer, né? Porque mesmo que você não faça nada, ainda Mesmo vão criticar e vão dizer, não faz nada. Esse cara não faz nada. Não é? Esse cara não faz nada, nada, essa menina não faz nada, essa mulher não faz bom, nada. né? Sim, nunca é suficiente, até porque a gente vive numa cultura hoje de que nada é suficiente. E é justamente nesse quadro de vida, de cultura que a gente vive, a necessidade de se buscar em Jesus essa satisfação é que vai gerar em nós um verdadeiro sentido e propósito, a ponto de nós nos colocarmos na arena da vida com toda a nossa vulnerabilidade, com toda a nossa fragilidade, porque ser vulnerável nada mais é do que isso. É você reconhecer que você é frágil, que você é fraco e que você precisa de um Deus forte para que então você possa viver de maneira plena, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância só pode ser experimentada a partir do momento que você se Sim. conhece, você se aceita, Sim. Você abaixa a guarda e decide inclusive assumir os riscos, né? Se você me permite, olha só, Mateus 14, tem aquele episódio, depois a gente volta ao foco na pessoa de Jesus, mas Jesus está na história. Jesus anda em cima da água e aí ele faz aquela aparição para socorrer os discípulos. Os discípulos não conhecem que é Jesus, eles gritam, eles pensam que é um fantasma, vão morrer, aquela coisa toda. E lá vem o Pedro, que às vezes muito criticado pela postura que ele teve, e as pessoas às vezes só olham para o fato dele ter naufragado, afundado, né? Sim. Mas o Pedro, ele no versículo de número 28 e depois 29, ele disse, é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Ele foi o único que ousou fazer o que eu entendo ser até uma oração, né? Se o Senhor está nisso mesmo, então eu quero ir para a arena. Arriscou. Eu quero ir para a arena. O Senhor está nisso mesmo? O Senhor está me chamando? Então eu vou largar o meu emprego, eu vou abraçar agora o Evangelho. Puxa vida. E Jesus disse o quê? Vem. Meu Deus, e quais as garantias? Jesus não disse, não, vem que eu te seguro, vem cá, eu pego você pela mão, sabe, não há risco nenhum em aceitar um vem do Senhor. Não, é arriscado. Inclusive, quando a gente tem uma palavra, nós ainda assumimos riscos, né? Com certeza. O interessante é que ele foi. E ele começou a andar sobre as águas, ele assumiu o risco, e aí, depois que ele sente aquele vento, ele começa a afundar. E aí eu vejo muita gente, Camila, criticando a postura do Pedro, que ele afundou. Isso é interessante que você falou, porque vamos muita gente elogiar critica. os 11 que ficaram dentro do barco? Pois é, Ou nós vamos interessante. elogiar aquele que veio para a arena? Porque a questão do Pedro olhar para o vento, e ao mesmo tempo, é lógico, eu não penso que Jesus o criticou. Na realidade, o que Jesus disse para ele ali, né, disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu penso que o Senhor... Também não acho que foi não acho que foi uma crítica. Eu penso que, na realidade, o que Jesus fez com Pedro ali foi realmente confrontá-lo no sentido, filho, olha, você não confiou, sua fé está pequena ainda, mas vem cá que eu te ajudo. E levantou ele. E outra coisa, ninguém fala que eles voltaram pro barco como? Andando sobre as águas. A Bíblia diz que voltaram nadando. Entendeu? Não, e a Bíblia diz que pegando, né, Jesus socorrendo Pedro, voltaram para o barco como? Andando. E eu conheço uma turma, Camila, que se tivesse no lugar de Jesus, diria assim, aí, gente, ainda fazendo um discurso olhando para os 11 que ficaram, quer andar igual eu ando em cima das águas, afunda, miserável. Você aprendeu uma coisa, só eu que ando sobre as águas. Eu não vejo essa postura em Jesus. Eu penso que Jesus ama esse tipo de gente que decide vir para a arena. Com certeza. E eu penso que, na realidade, Deus está à busca desses que vão para a arena. Porque Deus colocou dentro de cada um de nós, eu sei que a internet deu voz para todo tipo de pessoa, para todo tipo, até quem não merecia voz. Até quem não merecia voz, tem ganhado voz. Mas o que Deus também deu para cada um de nós é um senso crítico, um senso de boa consciência, de ouvir tudo e reter o que é bom. E eu penso que nós precisamos buscar ser essa geração, uma geração como dos bereanos. Não é verdade? Que examina tudo. O apóstolo Paulo elogiou os bereanos de uma forma que ele disse assim, olha, tomara que todos vós fosseis como os de Bereia, né? Que ali estavam lendo e analisando tudo que eles pregavam para ver se estava de acordo com as escrituras.
E nós precisamos ser bereanos, até com nós mesmos. Peraí, essa palavra que está sendo gerada no meu coração, eu preciso confrontá-la ali junto com a Bíblia. Peraí, o que que é? Será que isso vem do Senhor? É do Senhor? O que eu tenho para dizer vai servir para edificação? Vai ajudar? E se naquele momento em que você, ali com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de mentores, pastores, se você tem sentido ali de poder tratar com o ministério, né, com uma área da sua igreja, seja um ministério de mulheres, seja um ministério de casais, seja um ministério de crianças. Sai do casulo, querido. Não é verdade? Vai para junto do Senhor. A pessoa não vai porque tem medo de ser criticado. Com certeza. E se o que você tem a falar é algo sendo gerado do Espírito Santo em você, e você tem bons pastores Maria, que estão ali te acompanhando. Jesus, né? Era uma jovem. Uma palavra daquela. Pois é, grávida, e foi pra arena. Solteira. Não é? Não se preocupou. Ela diz, aqui, vou pra arena. Cumpra em mim. Lembrando que Maria estava debaixo da lei ali hoje judaica. Já é difícil e poderia ser o quê? Solteira. Apedrejada, morta. Meu Deus Maria estava correndo o risco de morrer. Então nós entendemos que essa jovem sabia, ela teve essa visitação do anjo, ela sabia que o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo e ela foi para a arena. Nós precisamos entender que a nossa vulnerabilidade, fraqueza, fragilidade simplesmente mostra o Deus forte que nós servimos. E nós precisamos aprender a ser vulneráveis de uma forma com pessoas certas, é lógico. Eu gosto muito daquela palavra de Tiago que diz assim: confessai as vossas culpas, né, uns aos outros, para que sareis. E aí depois ele continua dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, eu não confesso a minha culpa para qualquer pessoa, né? Eu confesso para um justo. Amém. Há uma grande diferença. A gente não vai se abrir no Facebook. Você não vai se expor em rede social. Esse não é o objetivo. Essa não é a arena. Isso, aqui não é o lugar para a gente se expor, entendeu? Não. A gente se abre. As nossas vulnerabilidades são expostas para justos, para aqueles que realmente nos acompanham. Eu vi até uma escritora dizer assim, que as nossas vulnerabilidades, né, as nossas dificuldades, fraquezas, elas devem ser expostas para pessoas que são iguais estrias, aquelas que esticaram conosco, sofreram conosco. Então elas têm direito às marcas. Comparação. Elas têm direito a estar marcadas, elas foram marcadas conosco, então elas têm direito às estrias. Isso é algo que homem e mulher têm, hein? Não vem não. Então as estrias, as marcas, as estrias ocorrem quando o corpo, a pele, né, é esticada. Então sofreu uma tensão muito grande, ela foi esticada, então ela foi marcada. Então eu penso que o justo é aquela pessoa que já acompanha você, que conhece você, que passou bons e maus bocados com você, essa pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus, que sabe que precisa de Deus também, não é super-homem não. Super-homem só existe em desenhos e super-homem é só o nosso Deus e Jesus Cristo. Você tocou num assunto muito interessante, né? Porque a gente tem que trazer para a vida da gente, sabe? Evitar ficar ouvindo quem fica na plateia. Quem fica na plateia não merece crédito, sua energia, o seu tempo. Se é que eu posso colocar assim, né, Camila? Eu acho que crédito merece quem está na arena com você, quem está suando com você, Sim. quem está arriscando com você, quem está pegando, pondo a mão na massa com você. Existem esses dois grupos grandes de pessoas. Existem aqueles que vão ficar na plateia assistindo, apontando, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter dito isso. No seu lugar eu faria, eu não aguento essa frase, isso é muito comum, né? Se fosse eu faria, eu diria, mas olha, crédito mesmo, sabe, merece aquela pessoa que vem para a arena com você, valorize isso. Agora, antes de terminar, eu posso ler mais um texto aqui, Camila? Pode, eu deixo. Leia aí para nós. Aqui tudo é assim, né? A gente tem que ter a permissão, né, para poder prosseguir. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, a gente volta a destacar o nosso maior exemplo. A humanidade. O homem que decidiu sair do conforto e descer para a arena, Jesus de Nazaré. Camila, eu achei um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que sendo Deus, ele decidiu descer. Ele decidiu vir para a arena. E eu fico pensando, sabe, Camila, se fosse eu, não sei se eu descia não. Porque olha, esse homem foi
machucado, criticado, injuriado, rejeitado. A religião da época, a igreja, a sinagoga da época não que deveriam amá-lo, recebê-lo e reconhecê-lo. Não receberam. Jesus chorou sobre Jerusalém, terminou numa cruz, mesmo sofrendo na cruz, lá embaixo ainda as pessoas criticaram, desce daí se você é Deus. E ele realmente pagou o preço, ele decidiu sair do lugar do conforto, ele se despiu da glória, né, da prerrogativa de Deus e decidiu ser semelhante a nós. Puxa vida, o maior dos grandes homens que já pisou nesse planeta, ele veio como homem, nos deu o exemplo. Esse era um homem que não tinha nenhum receio de jogar uma toalha nas costas e lavar os pés dos discípulos, ele não tinha nenhum problema em entrar num campo minado do desconhecido, do baixar a guarda e ir para a arena e encarar as críticas. Eu lembro quando ele entra na casa de Zaqueu e a turma que seguia ele começou a criticar ele. Você viu, a turma que seguia ele, né? Começou a criticar ele. Sim. Porque ele entrou na casa de um homem pecador. Verdade. Você vê que a vida de Jesus era uma vida de um homem na arena. Ele não estava preocupado com as opiniões. E a Bíblia diz, né, nos evangelhos, a gente estava lendo esse texto, depois a gente pode até colocar aí essa referência bíblica na descrição do vídeo para você, mas essa palavra que diz que ele não se preocupava em agradar aos homens. Jesus sabia o que ele veio fazer, o que ele tinha que fazer e para onde ele estava indo. Isso é muito importante. Quando você tem clareza da sua missão, do seu propósito, você se lança na arena. Quando você tem clareza e propósito dentro do seu casamento, se o seu propósito é ser uma boa esposa que agrade ao Senhor, servindo, né, ao seu marido, honrando como ao Senhor, você então se lança na arena. Você não tem medo da sua fragilidade, das suas fraquezas, dificuldades. Você vai colocar um plano a ser traçado e no meio da sua fraqueza, da sua dificuldade, você sabe que um Deus forte vai te honrar. Assim é no ministério, assim é em tudo que nós colocamos o nosso coração para fazer, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem nos guiado, porque o próprio Senhor Jesus disse, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Eu gosto muito quando eu vejo essa humanidade em Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Né? O Senhor veio e ele sofreu da mesma forma que hoje ele tem tanta noção do que nós passamos, da nossa fragilidade, né? da nossa delicadeza diante de tantas coisas que a gente enfrenta nessa vida, que nós podemos então ter esse alívio no nosso coração. Por isso que não cabe, né, a gente dizer diante dele que o senhor não sabe o que eu estou passando. Não cabe dizer isso, né? Ele foi tentado, né? Ele enfrentou todas essas situações e hoje isso não é desculpa para você não vir para a arena. Se ele desceu, se ele se humilhou, nós também podemos descer, nós também podemos ser humildes e enfrentarmos a arena do casamento, enfrentarmos a arena do ministério, a arena, né, do emprego, da faculdade, da escola. Do novo, sendo servos do Deus Altíssimo, mesmo diante, seja vulnerável naquilo que necessita a sua vulnerabilidade, seja humano e com a ajuda do nosso Deus e com a graça que já nos foi entregue através da cruz do Calvário, nós podemos buscar essa santidade vinda do Senhor, entendendo que somos humanos, mas que nascemos de novo em nosso espírito. E por conta desse espírito que nasceu de novo, que foi recriado segundo a vontade de Deus, nós podemos então viver uma vida de forma que venha agradá-lo. Né? A vulnerabilidade e a fraqueza não é espaço para pecado. Eu lembro de Jeremias 18, né? A gente vai terminar. Vocês percebem, né? Com que começa a falar, não para, né? Jeremias 18, né? O profeta recebe ali o chamado do Senhor dizendo, desce e vai à casa do oleiro e ali falarei contigo. E a Bíblia diz que o oleiro fazendo o vaso, diz que o vaso que o oleiro fazia quebrou-se na mão do oleiro. E aí o texto continua, né? Deus dizendo, assim sois vós nas minhas mãos, casa de Israel. O vaso sendo quebrado na mão do oleiro pode ser refeito.
Então, mais importante é que você entenda que a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade, quando na mão certa, na mão do oleiro, na mão de Deus, quando você se deixa ser quebrado por Ele, você pode ter certeza que Ele então vai te refazer para que o propósito dele através de você se cumpra. Amém? E diz que eu que sou pastor, né? Amém, glória a Deus. Gente, Vá olha, pra arena. esse é o Homem na Arena. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu acredito que isso, nós torcemos e oramos para que isso de alguma forma possa ter abençoado você. Estar na arena, vir para a arena, não é garantia de você ter dias de sol, dias tranquilos, né? Todos os dias. De vez em quando o tempo pode fechar assim, mas como bem disse a Camila, importa que você esteja nas mãos de Deus. Se você estiver nas mãos certas, eu tenho certeza, o preço não é maior que a graça. Vale a pena arriscar, vale a pena vir para a arena. Deus abençoe vocês.